Olá, colegas, boa noite a todos. É com muito prazer que a gente vem aqui mais uma vez trazer conhecimento em prol dos colegas. Hoje a gente vai falar sobre cidades inteligentes e a segurança aplicada na implantação dos sistemas fotovoltaicos. Temos aqui o Luciano, o professor Luciano, da Unicamp, né, pesquisador da Unicamp, e temos aqui o João Souza, da Ecore. Professor, o professor pode se apresentar para a gente? Olá, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos aí que participam desse grande evento aqui, junto com o pessoal de Valinhas da empresa, né, que nos convidou, né? Ali o professor William, né, o João Souza, e estou muito feliz de estar participando junto com vocês aí para falarmos sobre cidades inteligentes, né? Então vai ser bastante interessante essa discussão e esse evento. Legal. João? Pessoal, boa noite, muito obrigado por estarem aqui, né, dedicando um tempinho aí do dia de vocês para escutar a gente, né? Eu vou aprender coisas de cidade inteligente, tá? E eu vou passar um pouquinho da parte de sistemas fotovoltaicos. E aí vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas. Bacana, legal. É sempre contagiante disseminar conhecimento em prol de todos, isso é muito bacana. Já tem aqui pessoal mandando boa noite, de Goiânia, hein? Tem ouvido de Goiânia. Então, professor, passa a palavra para o professor apresentar sobre as cidades inteligentes para nós. Muito bom, muito obrigado, professor William. Vamos falar um pouco sobre cidades inteligentes. É um tema que está bem atual, né? Bastante, o pessoal está falando sobre ele, um pouquinho que veio lá de cidade digital, cidade inteligente, arquitetura da cidade, sustentabilidade, ESG, ODS, tem tanta palavrinha nova aí que a gente está escutando, né? E tentando colocar isso dentro de um ambiente mais limpo, com uma energia, né? Que seja limpa e sustentável, né? E tem tudo a ver o nosso tema que estaremos falando hoje agora, dentro dos fotovoltaicos, que é justamente a área fim aí desse canal, que é um canal muito interessante, muito legal. Bom, gente, deixa eu compartilhar aqui, então, a minha apresentaçãozinha, tá? Apresentaçãozinha pequena aqui. Legal, muito bom. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo, a tela não está aparecendo o slide, né, João? Está aparecendo. Tá aparecendo o slide, né? Tá em branco a tela. Deixa eu ver aqui, então. Tá aparecendo o navegador, mas em branco. O navegador. Vamos ver aqui que tá. Opa. Vai em tela cheia. O pessoal de Vila Velha está entrando aí também. Muito bom. Agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Bacana. Ué? Isso aí. Sabemos que fazer webinar, fazer live, tivemos um start bastante grande nos últimos anos, né? Ficamos até meio claque, né? E Legal. tá resolvendo esses problemas no meio do webinar aí, mas agora tá correto, tá? Então, deixa eu fazer a apresentação. Eu sou Luciano Arcaciato, eu sou do Laboratório de Redes de Comunicações, que fica na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, né? O nosso laboratório é o Laboratório de Redes de Comunicações e a nossa especialidade é cidades inteligentes, né? Esse laboratório, ele foi criado desde 1997, ou seja, desde a evolução ali da internet, e passamos por todas as áreas, ou seja, os pesquisadores, né, passaram por todas as áreas de cidade digital, das evoluções das cidades, até os dias de hoje, com as cidades inteligentes, né? Então, isso que fazemos hoje. Bom, vamos direto ao assunto, né? Já faço a pergunta já aos nossos colegas, ao pessoal que está nos assistindo, né? Como implantar com segurança os sistemas fotovoltaicos nas cidades, né? Então, vamos tentar responder essa pergunta num olhar de cidades inteligentes, né? Acho que vai ser bem interessante essa discussão junto com nossos colegas de banca aí, né? Bom, falando um pouquinho, até eu sou gestor de inovação e tecnologia no Laboratório de Redes de Comunicações, né? A minha especialidade justamente é trabalhar com projetos de cidades inteligentes, eu faço o relacionamento tanto com cidades
como com órgãos, com empresas privadas, né, para desenvolvimento, para transformação digital e para desenvolvimento de projetos de cidades inteligentes, afinal de contas, cidades inteligentes. Tanto os projetos a nível de órgão público, como empresas privadas, que também fornecem para as cidades. Então, a gente acaba trabalhando com os dois lados, tá? Sou doutorando em cidades inteligentes e humanas sustentáveis, tenho mestrado em computação nas nuvens, virtualização, alta disponibilidade de falhas, tudo para a Faculdade de Elétrica e Computação da Unicamp, especialização em análise de sistema na área de redes de computador e sou bacharel em ciência da computação, né? Então, desde daquela parte corporativa voltada a sistema de informação, ciência da computação, a engenharia e a engenharia elétrica e computação, a computação, engenharia de computação e agora falando sobre as cidades, né? Então, acho que ficou bem legal e, assim, uma experiência bastante gostosa aí trabalhando junto com as cidades. Bom, a cidade é viva, sempre em movimento e complexa. O que significa isso? Quando falamos em cidades, né, lembrando um pouco da história das cidades, uma boa parte dela, muitos anos atrás, era no campo, e cada vez mais começou a chegar as pessoas nas cidades. E chegando essas pessoas nas cidades, elas precisavam trabalhar, precisavam ter emprego, precisavam ter moradia, precisava ter toda essa complexidade, né? Transporte, escola, ou seja, toda a infraestrutura necessária para trabalhar na cidade. Só que a cidade sempre está em movimento. Então, quando trabalhamos com cidades inteligentes, o que é interessante tá colocando, a cidade sempre está em transformação. O que significa isso? Não existe fórmula pronta para trabalhar com cidades inteligentes, né? Na verdade, você vai se adaptando perante o tempo e com a evolução, tanto a evolução da sociedade, a evolução social, a evolução dos relacionamentos, né, mercadológicos e relacionamentos de moradia e tudo mais, habitação, né? Assim como a parte tecnológica, né? Então, você falando em cidades inteligentes, né, que é o caso aqui, quando falamos em cidades inteligentes, humanas e sustentáveis, isso significa o seguinte: cidades inteligentes, falamos há muitos anos atrás, mas desde do ano 2000, né, se começou a falar um pouco mais sobre cidades inteligentes, que existem várias histórias e vários caminhos que seguiram da arquitetura, da gestão pública, do desenvolvimento, ou seja, mas no ano 2000 começou as empresas de tecnologias começarem a resolver os problemas da gestão pública das cidades. E com isso, começou a transformar um pouco mais digital, né? Então, lembramos lá no início dos anos 2000, o pessoal falava muito em tal da fibra ótica, em tal de colocar internet nas cidades, né? Vocês devem se lembrar dessa época muito interessante, onde o pessoal queria colocar telecentros e colocava os computadores interligados em salinhas nas cidades, né? Que começou a desenvolver os primeiros aplicativos. O mais interessante daquela época, que se falava muito, era o cartão cidadão, né? Que as cidades estão implantando até hoje, que seria o primeiro requisito aí voltado para se pensar em cidades inteligentes. Qual que é a diferença da cidade inteligente para as cidades digitais, né? Até para a gente ter uma noção. As cidades digitais era a comunicação da cidade, seria a parte da infovia, que se chamava antigamente, né? Fibra ótica, comunicação de internet, comunicação entre os próprios das cidades. E quando se fala em cidades inteligentes, pegar esses dispositivos que você tem na sua casa, aí, aquela Alexa que você tem aí na sua casa, né? Aquele equipamento, né, inteligente, ou aquele seu celular que você consegue fazer o agendamento dele, são dispositivos que você pode conversar com ele, ter uma inteligência, a partir dessa inteligência você consegue tomar algumas atitudes, ou os dispositivos programados tomam atitudes por você sobre a cidade. Mas, como eu falei, como a cidade ela é sempre movimento e complexa, além, quando você olha esse quadro, esses desenhos aqui, vê a quantidade de pessoas, você tem que lembrar que a cidade não é somente isso. A cidade você tem que ter inclusão das cidades. É um tema que eu estou colocando bastante hoje. As cidades têm que existir a inclusão, né, das pessoas, que as pessoas consigam viver bem. Porque quando todos que já leram um pouco de cidades inteligentes, ele fala que cidades inteligentes, ela é voltada para melhorar a qualidade da vida das pessoas nas cidades, né? Isso daí está mudando um pouco, até porque agora a agricultura nossa também está muito pesada, que eu começo a chamar de Smart Agro, né? Que na verdade é agricultura de precisão, né? Eu brinco falando de Smart Agro para deixar ele mais próximo aí do Smart City, no caso do termo em inglês de cidades inteligentes, né? E olhando esse quadro e essas pessoas, percebem que além das cidades serem inteligentes, elas têm que ser
humanas, ou seja, a relação humana das pessoas com relação à melhor qualidade de vida, ter melhor saúde, ter melhor educação, né? As questões humanas ou aquelas questões que o pessoal da ONU colocou isso, que são todos os itens da ODS, né? Que o pessoal da ONU colocou para estar atendendo alguns requisitos, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estava quase esquecendo o nome, né? Que a gente tenta, de alguma forma, estar atendendo um item ou outro. E sustentáveis porque a gente tem que cuidar da questão da água, né, a questão do lixo. Hoje já existem leis já, né, com relação à destinação do lixo, a destinação da onde vai colocar os lixões que não vai existir mais na cidade, a questão de água também, com o novo plano de saneamento, e a questão sustentável, que hoje é a nossa grande conversa hoje, né? Sustentáveis para a busca de geração de energia, né? Que ela seja limpa, ela seja ilimitada e que ela, de alguma forma, ela não comprometa tanto a nossa vivência na cidade. Então, esse seria o objetivo, né? A gente está conversando e focando um pouco mais junto com os nossos colegas que estão aí em banca, vou chamar de banca, tá? Que são ainda essas telinhas aí, para conversar sobre esse problema. Levantando alguns casos, que a gente trabalha com bastante casos de diversas cidades, né? Como universidade, direto ao ponto, né? A geração de energia pelos sistemas fotovoltaicos nas habitações populares, né? Então, estou pensando aqui, até algumas coisas já conversei um pouco com relação a isso, uma Coab ou outros órgãos que trabalham com casas populares. Dá uma olhada só a quantidade de telhados que a gente poderia estar colocando uma placa fotovoltaica, né? Para estar gerando energia. E não só isso, né? Porque nós já pensamos um pouco maior, né? Vamos pensar em usinas, né? Quem sabe colocar usinas de 4 MB, de 6 MB, de 8 MB, né? Dentro desses terrenos, né? Dessas áreas da comunidade, para gerar tanta eletricidade para as casas, como a geração de eletricidade para a própria comunidade, para o próprio bairro, né? Ali diminuindo esse custo, né? E sabemos que isso daí envolve muito a questão do pessoal da construção civil e tudo mais, né? Então tem todo esse processo para a gente conseguir estar gerando, né? Lembrando que daqui para frente, cada vez mais teremos outras coisas elétricas, né? E lembrando também, por exemplo, veículos, né? Elétricos, ou então pequenas bicicletas, triciclos, carrinhos, né? Tanta coisa que a gente pode trabalhar utilizando a eletricidade gerada pelos sistemas fotovoltaicos, né? E eu tenho certeza, e até lembrando, né, justamente daquela questão organizacional das cidades, por que não? Hoje eu coloco aí como a discussão nossa da noite, falarmos disso, pensando numa comunidade em habitações populares, que estão em momento de construção, onde a gente pode errar menos, né? Já fazer de uma forma que o pessoal de baixa renda ele consiga viver bem, e a partir dele ele tem vários casos de sucesso que ele pode transformar e levar isso cada vez mais para dentro das cidades, né? E com isso desenvolvendo esses projetos, né? Como colocar também esse sistema fotovoltaico em cima de prédios públicos, né? Para geração de energia dos próprios, ou seja, economizando essa eletricidade utilizada hoje nas prefeituras e revertendo ela em benefício da população, colocando em praças, colocando em jardins, em áreas importantes de convívio das pessoas que vivem na cidade. Isso é cidades inteligentes também. Tá bom, gente? Então, eu faço agora essa pergunta para os nossos colegas, né, que estão aí junto com nós, professor William, né, para estar conversando a respeito disso, porque quando colocamos um sistema fotovoltaico em cima de um telhado, ou então numa usina, né, numa grande usina de sistemas fotovoltaicos, que acontece isso muito, tanto no agronegócio, em outras áreas, estamos percebendo bastante esse tipo de processo, existem vários mecanismos de segurança para garantir que esses módulos, no caso de um problema, ou no caso de não eficiência,
irão atuar, né, em melhorar e garantir a segurança dele. Lembrando o seguinte, garantir a segurança e que ele consiga atingir o seu maior nível, né, possível de vida útil, né, de retorno do investimento colocado dentro das cidades inteligentes, pensando em sistemas de energias renováveis. Tá bom? Então, essa é a pergunta que eu vou deixar. Eu vou tirar o compartilhamentinho aqui, acho que para os professores ficarem mais à vontade. Caso não queiram colocar também suas apresentações, fiquem à vontade e eu fico à disposição para estar conversando. E pode levantar o dedo, qualquer dúvida, é só me chamar. Legal, professor, muito bom. Tem tudo a ver, né, com o que a gente vai apresentar. Eu vou apresentar sobre o processo de fabricação de módulos fotovoltaicos, no qual a gente vai falar um pouquinho da eficiência, vamos falar sobre até de potência falsa, que já veio entrando no Brasil, e que ainda continua entrando, né? E depois eu vou passar a palavra para o João, que daí ele vai falar sobre a tecnologia MLPE. Vamos lá. Tela cheia. Vocês vêem o meu slide? Todo mundo vê meu slide? João? Certinho. Certinho? Tá. Então, a gente vai falar sobre a importância da qualidade do processo de fabricação dos módulos fotovoltaicos. Vou ser bem breve, tá, colegas? A ementa aqui, né, é sobre o processo de fabricação dos módulos fotovoltaicos. Vamos discutir, conforme a IEC, a exigência da IEC, né, a função da máquina de solda, a funcionalidade e aplicação da eletroluminescência, a temperatura ideal para uma pressão, né, para fazer ali a fusão da laminação em um módulo fotovoltaico, silicone e temperatura da cooler, né, do módulo fotovoltaico, e, no caso, o teste de curva IV desse módulo fotovoltaico. Quais são esses componentes que causam o efeito PID, né? Então, colegas, o que causa o efeito PID que essa sigla significa degradação induzida por potencial, são os vidros de baixa qualidade, são encapsulante EVA de baixa qualidade, silicone de baixa qualidade e célula fotovoltaica de baixa qualidade. Isso tem uma grande parcial para o desenvolvimento do PID, né, degradação induzida por potencial. Se você coloca um vidro, se o fabricante coloca um vidro de baixa qualidade, ele vai ter ali problemas futuros, até mesmo para questão da capacitação da irradiação solar, que é dada em kWh por metro quadrado do dia, né? O encapsulante, mesma coisa. O silicone, se for de baixa qualidade, com o tempo, ele começa a entrar em filtração dentro do módulo fotovoltaico, e isso causa um problema enorme, tá? Então, a fábrica de módulos fotovoltaicos faz a inspeção desde a escolha das células fotovoltaicas até o teste final, incluindo seleção das células fotovoltaicas de qualidade, passando por rigoroso teste de inspeção, eletroluminescência, laminação e, por final, lá o teste de curva IV para conferir a potência do módulo fotovoltaico. Dentro desse teste de curva IV, temos lá vários parâmetros, né? Tensão de circuito aberto, tensão de operação, corrente de curto-circuito, corrente de operação, enfim, incluindo a potência, propriamente dito, do módulo fotovoltaico. Uma visão do primeiro processo de fabricação dos módulos fotovoltaicos. Aqui é na entrada, tá? Então, aqui temos 4 linhas. Vocês podem observar que temos uma máquina de solda aqui. Aqui também temos outra máquina de solda. Aqui tem outra máquina de solda e a outra máquina de solda, totalizando 4 linhas de processo aí para fazer o processo de fabricação de módulos fotovoltaicos. Por que eu quis trazer todo esse conteúdo para vocês? Porque, normalmente, é restrito a entrada em fábrica de módulos fotovoltaicos. Então, eu fiz questão de trazer o que vocês não conseguem ver, né? Então, para até mostrar para vocês os testes que é feito e também para mostrar a engenharia reversa que a gente faz em módulos fotovoltaicos. Aqui temos uma magazine, nessa magazine ainda, nessa ocasião eu tirei foto aqui de uma célula que hoje é muito pouco usado, né? Uma célula de polo cristalina, né? E hoje é mais utilizado outras tecnologias ao invés dessa, tá? E o que acontece? Ó? Vocês podem observar que ela vai passar aqui dentro dessa máquina de solda.
Aqui, colegas, vai ter uma câmera que vai detectar quando essa célula é de baixa qualidade, ou está com microfissura, ou que deu não conformidade. Então, a máquina de solda, ela vai pegar e o braço, ela vai detectar e o braço vai tirar essa célula de jogo, né? Ela vai tirar dando não conformidade, ela vai tirar daquela string, né, que é para ser feita. Então, aqui, colegas, ó, vocês podem observar que temos aqui um braço robótico, né, ele pega essa célula, traz para cá, né, e aqui, ó, tem uma câmera não é a câmera de eletroluminescência, não, é a câmera que vai detectar se a célula está danificada, se não está danificada. Então, ele vai soltar no computador, né, através da câmera, vai ter um computador que vai ficar visível como essa célula foi feita, ó, tá vendo? Como essa célula, qual tipo de problema tem nessa célula. Nesse caso, essa célula está quebrada. Portanto, se essa célula está quebrada, ela foi reprovada pela máquina de solda, ou seja, não conformidade, tá? Então, ela não vai poder seguir adiante. Pode ver aqui, ó, tem aqui, né, o computador fica debaixo da máquina de solda. Temos outra situação, que essa célula ela foi reprovada pela câmera que detectou a célula invertida, ou seja, essa célula ela entrou na máquina de solda invertida. E temos outro caso aqui, que ela tem uma microfissura. Temos uma célula aqui que ela está com microfissura. E por conta disso, ela teve que sair de jogo porque ela tem uma microfissura aqui, tá vendo? Então, ela teve que ser descartada pela máquina de solda. Por fim, temos no caso, uma célula que foi aprovada, tá? Deu conformidade, foi aprovada, essa célula ela vai adiante para ser feita as strings, né? Aqui sabemos que um módulo fotovoltaico é um gerador de corrente, né? Então, nesse caso, colegas, ele é ligado em série aqui, né? As células fotovoltaicas. Então, nessa ocasião, né, nessa época, tipicamente, né, os módulos fotovoltaicos eram compostos por 72 células, tá? 72 células, no qual formavam um gerador de corrente. Hoje mudou, né? Mudou as tecnologias e a potência aumentou até o tamanho dos módulos, e hoje já temos módulos aí, no caso, half cell, e mudou, né? Muda tudo, até a composição das células fotovoltaicas, ela mudou também, tá? Então, o que acontece aqui? Vocês podem observar, ó, temos aqui o barramento, né? Que é o famoso Hubble, né? Esse Hubble, ele faz a conexão no caso, das strings fotovoltaicas, fazendo com que vira um gerador de corrente, tá? Então, ela é interligada em série, né? Como vocês podem observar aqui nessa ilustração. Aqui temos o Hubble, né, como eu falei para vocês. Esse Hubble aqui a gente está simulando, a gente viu um desenho aqui simulando esse Hubble. Aqui temos o primeiro teste depois da solda, da máquina de solda. Então, passou pela máquina de solda, ela vai entrar nessa máquina de eletroluminescência, no qual vai te dar essa imagem. Então, essa imagem, ela é no caso, a eletroluminescência 1. E isso, no caso, mitiga o efeito PID. Por quê? Se tiver qualquer células aqui danificada, pronto, a gente já volta todo o processo de novo, já vai ser descartado ou vai para o retrabalho. Tá, colegas? É assim que é feito. Todas as fábricas de módulos fotovoltaicos é assim que é feito, tá? Pode ser que tenha evoluído alguma coisa. Pode ser não, evoluiu alguma coisa, porque essa apresentação é lá de 2017, 2018, tá? Então faz um pouquinho de tempo. Aqui a laminação, depois que é passado por essa máquina de eletroluminescência 1, para ver se deu tudo certo aqui, se não tem nada de errado com as células fotovoltaicas, ela vai passar por a laminação. E a laminação, ela é feita em 140 graus Celsius, tá? Para difusão dela, para fusão
do encapsulante EVA, para difusão ali do backsheet, né, e da própria célula fotovoltaica. Ali já vai estar composto do vidro, né, e o encapsulante EVA, como eu já falei aqui. Então, aqui temos, ela vai passar por uma pressão de 750 kPa e uma temperatura de 140 graus Celsius, tá? Pode ser que um fabricante varie um do outro, tá? Pode ser que ela varie de 140 a 150 graus Celsius, tá? 135, 150 graus Celsius é permitido, mas isso vai depender de fabricante para fabricante. Nessa ocasião, a gente aplicava 140 graus Celsius. Ela sai bem lentamente aqui, tá? Então ela entra com uns parâmetros, né? Quando os módulos entram aqui, ó, nessa esteira, ela entra de um jeito, né? Como posso dizer, com os parâmetros programados dessa máquina de laminação, só que ela sai bem lentamente. Por quê? O módulo está saindo a 140 graus Celsius, né? Então ela vai perdendo no caso, essa temperatura ao decorrer do tempo. Aqui passa por outra máquina de eletroluminescência, que é a eletroluminescência 2, para ver se ocorreu tudo bem na laminação. Se ocorreu tudo bem, ela vai para o preenchimento do diodo de bypass, tá? E das molduras de alumínio, tá? Então ela vai ser preenchido ali de silicone e depois vai para a estufa, tá? Nessa estufa aqui, ela fica na ordem de 4 a 5 horas, tá? Fazendo a cura do silicone, da moldura de alumínio e tudo certinho. Tem que ser isso, uma exigência, tá? É normativo que tem que ficar dentro durante 4 horas para a cura do silicone, tá? 4 a 5 horas, isso aí depende do fabricante também. Aqui, por fim, vamos passar no caso do teste final, né? Então, esse teste final, ele vai brotar aqui a curva IV, no qual vai sair todos os parâmetros que eu citei lá atrás. Então, vamos mostrar isso aqui de perto para vocês, tá? Aqui mostrando essa máquina de eletroluminescência e também de curva IV para vocês. E aqui mostrando para vocês o teste de curva IV. Então, nessa ocasião, esse módulo fotovoltaico é de 330 watts, ele entregou uma potência acima, né, do datasheet. A tensão de circuito aberto dele é de 45,85 volts, tá? Corrente de curto-circuito, 9,14. Hoje a gente tem módulos com a corrente que chega o dobro disso já, né? Devido ao aumento de potência, é normal isso, tá? Temos a tensão de operação, tá? Ou tensão máxima de potência, que é de 37,82 volts. Temos a corrente de operação, tá? Que é de 8,78 ampere, tá? Aqui, colegas, ó, é a engenharia reversa que a gente fazia, porque entrava muitos módulos fotovoltaicos, e ainda entra, tá? Mas naquela ocasião eu fazia os ensaios dos módulos fotovoltaicos que entravam no Brasil, tá? Até aqui a data, né, 2019, e aqui pode observar, ó, que nesse relatório, né, que solta através daquela máquina de eletroluminescência e máquina de curva IV, ela solta esse relatório de todos os módulos que foi feito, que foi testado, né? E aqui temos, no caso, a tensão de circuito aberto, temos a corrente de curto-circuito, temos a potência, olha a potência, aquela módulo de 330 watts, estava entregando menos que 330 watts, isso é muito grave. Vocês podem observar que ele é bem detalhado, esse relatório, né? Temos aqui a tensão de operação, temos a corrente de operação, enfim, a temperatura que foi, né, no caso que foi efetuado ali os ensaios, e infelizmente soltava, no caso, potência bem menos, né, do que o datasheet do fabricante. Aqui são módulos importados, né, que a gente fazia importação, e eu fazia os ensaios de alguns módulos. Aqui pode observar os módulos que a gente recebia, infelizmente, de alguns fabricantes, que eu não vou citar nome, tá? Mas tá aqui, ó, esse módulo chegou nessa situação, ó, chegou quebrado, tá? Mancha de sódio, tá vendo? Várias microfissuras, e isso é muito grave. Aqui temos um módulo de 330 watts, que é para ser conforme o datasheet, mas aqui na prática e no ensaio ele entrega 301 watts, né? Que é bem a menos do que o prometido, né? Conforme prometido do datasheet do fabricante.
Aqui temos também módulos importados que são bons, tá vendo? Aqui é uma eletroluminescência de um módulo importado bom, tá? Que, tá vendo? Tá de boa, tá com uma boa, pelo menos a imagem tá muito boa, né? Aqui é o módulo 380 e está ligando 387 watts. Temos um módulo na época que era da Globo mesmo, e é nacional, é o módulo que é de 370, está entregando 379 watts, ou seja, está dentro. E aqui, para comparar, né, o intuito dessa pesquisa não é falar mal, mas pode observar que eu nem falo de fabricante, mas é para comparar, né, que a discrepância é grande. E isso influencia nos ensaios. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de como é feito o processo de fabricação de módulo. Não vai sair o áudio, mas é bom vocês verem, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui, colegas, quem quiser seguir, tá? Fica o convite. Will Cambuí, Célula Energia, o Liquidin, meu Liquidin, estou sempre postando, no caso, conteúdos relevantes, e, no caso, o Liquidin da Célula Energia também. Tá? Então, era isso. Vou passar a apresentação, a palavra para o João. Deixa eu só... Certinho, então vamos. Agora a gente vai falar um pouco mais de segurança, né? Então, deixa eu ir aqui para minha tela de apresentação. Então, como o professor tinha falado, né? Aqui eu peguei bem resumido, né? O resumo do resumo, que é que uma cidade inteligente é uma cidade eficiente, conectada e sustentável. Onde é que isso vai de encontro com o que a gente está falando de sistemas fotovoltaicos? Eficiência, né? Então, uma cidade que ela consome menos energia ou consome a energia de uma forma mais inteligente é uma cidade eficiente. E sustentável porque a gente está falando de energia renovável, né? Energias vindo de fontes renováveis, que é o caso da energia solar. E aí, o professor também falou da questão das habitações populares. Então, a gente tem uns cases no Brasil para mostrar, né, de que energia solar também é possível em habitações populares, né? Teve um certo tempo que havia um discurso de que energia solar era só para rico, mas na verdade já tem um bom tempo, né, que a energia solar ela também chega na casa da população de baixa renda também, né? Nesse caso aqui, essas fotos são relativas ao programa Goiás Solar. Acredito que seja da época 2017, 2018, tá? Se vocês digitarem no Google hoje, Programa Goiás Solar, vocês vão ver mais informações, inclusive essas fotos, tá? Que estão disponíveis na internet. Esses módulos, tá? De 60 células, na época,
foi utilizado os microinversores da P-System YC500. Então, eram microinversores para 1 ou 2 módulos, né? Então, aqui no caso, a gente está vendo habitações com 2 módulos, habitações com 1 módulo, né? Isso em algumas cidades lá do estado de Goiás, né? Pirinópolis e algumas outras cidades. Tem mais outros casos aqui, ó, ainda também do programa Goiás Solar, né? Então você vê módulos fotovoltaicos, tá? Isso não é aquecimento de água, são módulos fotovoltaicos. E em algumas casas, 2 módulos, em outras casas, 1 módulo, tá? Então, com essa tecnologia, né, no caso específico aí dos microinversores da P-Systems, já é possível já dar o pontapé inicial no uso de energias renováveis, desde a baixa renda até habitações mais de alta renda, né? Então, se a pessoa quiser depois expandir esse sistema, também é possível, a gente pode ver isso mais na frente na apresentação, tá? Então, tem essa situação, mas João, o que é que isso tem a ver com casa inteligente? Quando eu passo minhas férias lá em Fortaleza, por exemplo, eu morei lá, tá, pessoal? Não é só passeio, né? Visitar a família. E eu passo sempre por uma cidade inteligente que tem lá em São Gonçalo do Amarante, que fica entre Fortaleza e a Serrota, que é um interior lá do Ceará, que eu tenho a maior parte da família da minha mãe lá. Então tem uma cidade inteligente lá no meio, no caminho, né, nesse trajeto, eu sempre passo em frente e é bem legal, bem perto do Porto do Pecém. E lá as habitações não são habitações assim de alta renda, tá? São até habitações acessíveis. Então lá já existe cidade inteligente no Brasil, tá? No Ceará tem mais de uma, inclusive, tem no Rio Grande do Norte, tem em São Paulo, tá? Mas quando a gente vai falar aqui de sistemas fotovoltaicos e especificamente de segurança, aí a gente tem que falar também dos riscos. Quais são os riscos? Bem, um sistema fotovoltaico é para gerar energia elétrica, né? Então, o primeiro risco é choque elétrico. O segundo risco é incêndios, tá? Aí a gente vai detalhar um por um. Então, primeiro caso, choque elétrico. Mas aí vocês vão dizer, João, o sistema fotovoltaico dá mais choque do que um sistema comum? Não, é um sistema elétrico como um sistema comum que você já tem na sua casa. Mas tem uma particularidade que é muito importante que todos saibam, que é a questão da desenergização, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma manutenção, vou fazer um trabalho ou uma intervenção no telhado, né? Vai ter a limpeza dos módulos, vai ter um telhadista que vai trocar telha, alguém que vai trabalhar, sei lá, vai acessar o telhado para mexer numa caixa d'água, uma antena de TV. Qualquer pessoa que tenha acesso ali aos módulos fotovoltaicos, ele tem que ter uma maneira de deixar esse sistema seguro, né? Então vamos imaginar, vou trocar uma telha ali perto, o cara pode tocar nos módulos fotovoltaicos, claro, para fazer uma limpeza, né? Vai jogar água. Então, por segurança, vou desligar o sistema para não ter um risco de choque elétrico. Mas tem essa particularidade do sistema fotovoltaico, é que eu não consigo desligar os módulos fotovoltaicos. Por quê? Porque enquanto tiver sol, os módulos eles vão estar energizados, tá? Então, é só esse detalhe, né, que você tem em relação a uma instalação comum. Na instalação comum, você vai fazer uma manutenção, alguma coisa, você desliga lá a energia, desliga o disjuntor, né, desliga o geral da instalação, e aí você vai trabalhar na instalação elétrica com tudo desenergizado. No caso dos módulos fotovoltaicos, né, o arranjo lá em cima do telhado, isso não é possível, tá? Com segurança mesmo, aí a gente vai ver algumas soluções, né? Como é que eu consigo, então, trabalhar com segurança? Ligou, eu só posso trabalhar à noite? Tem alguma outra alternativa? Tem sim, tá? E a gente vai detalhar mais na frente. A outra questão, que eu falei, né, choque elétrico e incêndio. João, mas sistema fotovoltaico ele pega fogo mais fácil do que
um circuito elétrico comum, o que ele tem de diferente? Tem uma particularidade em algumas topologias de sistemas fotovoltaicos, tá? Que eu vou explicar já já. Mas primeira coisa, o maior causador de incêndios em sistemas fotovoltaicos hoje é o arco elétrico, tá? Por quê? O arco elétrico, ele é aquele flash que aparece quando você tem um curto-circuito, por exemplo. Só que quando a gente está falando de energia solar, a gente está falando de corrente contínua. Então, um circuito em corrente contínua, ele tem uma energia maior do que um circuito em corrente alternada, se a gente considerar tensões iguais, tá? Então, se o arco elétrico ele tiver energia potencial suficiente, vai ocorrer um flash, que é aquele flash luminoso que vocês veem, por exemplo, numa máquina de solda. E esse flash é uma liberação rápida de energia, tá? Para vocês terem uma ideia, um arco elétrico ele pode chegar numa temperatura de até 35 mil graus Fahrenheit, que é mais ou menos quase 20 mil graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, essa temperatura é quase 3,5 vezes a temperatura do Sol. Então é um fenômeno que pode ocorrer na Terra, que é um fenômeno que você consegue ter as temperaturas mais elevadas, tá? Não existe um outro fenômeno que a gente consegue ver na natureza ou reproduzir artificialmente que chega numa temperatura maior do que isso, tá? E isso ocorre para tensões superiores a 120 volts, segundo essa referência que está aqui, tá? Que vocês podem consultar depois. Então, então é em qualquer situação? Não. Gravem esse número, tá? Normalmente tensões superiores a 120 volts, que a gente vai voltar nessa questão do nível de tensão. Tá, João, então se eu ficar só até 120 volts é tranquilo, né? Sim, só que o problema é que tem topologia que eu trabalho com muito mais do que isso, né? Então, vou pegar aqui pedaços de datasheet de módulo, vocês vão ver que esse módulo aqui, né, uma família de módulos de 395 até os 415 watts, tem módulo que trabalha até 1.500 volts, né? E tem módulos que trabalham até 1.000 volts, dependendo do modelo, tá? A mesma coisa nesses módulos que vão de 580 watts até 610, tá? E aqui um outro caso de um módulo, aqui tensão máxima do sistema em 1.500 volts. É a mesma coisa, tá, pessoal? Eu só coloquei aqui porque em todos esses casos está em inglês, né? Max System Voltage. Aqui está em português, a tensão máxima de sistema. O que é que isso significa? Eu posso colocar módulos em série sem nenhum problema, desde que ele não ultrapasse a tensão de 1.500 volts, tá? Ou 1.000 volts, dependendo do modelo do módulo, tá? Então, normalmente eu tenho módulos que vai dar uns 45 volts, 40 volts, tá? Hoje a gente tem tensões nessa casa aqui, ó, de 40 a 45 volts. Se eu coloco 2 módulos em série, eu vou ter 80 a 90 volts. E aí eu vou colocando mais módulos em série até chegar no limite, que aqui, pelo datasheet dos módulos, a gente está vendo que tem módulo que eu só posso fazer uma string que dê no máximo 1.000 volts ou no máximo 1.500 volts, dependendo do modelo. Por que eu faço essa associação em série dos módulos? Porque os inversores, tá? E aqui do lado é um trecho de um datasheet de um inversor, a gente vai ver que tem inversores que eles precisam de uma tensão mais alta para começarem a gerar energia. Então a gente olha aqui, por exemplo, a máxima tensão de entrada, 1.500 volts, tá? E aí a gente vai olhar que a tensão de partida, esse inversor ele só começa a gerar quando a tensão na entrada dele é de 550 volts, tá? Até, no caso, até os 1.500, tá? Então, o MPPT ele começa a operar a partir de 500 até 1.500. E a tensão nominal, tá? O ideal é ali ficar na casa dos 1.000 volts, tá? É isso aqui que está sendo informado. Então, observa que agora a gente sai de módulos, que normalmente um módulo tem 40 volts, 45 volts, mas quando você faz a montagem do arranjo lá em cima, né, coloca todos os módulos em cima do telhado, tem topologia que requer uma tensão bem alta.
E aí no seu telhado você vai acabar tendo tensões de 600, 800, 1000 volts. E aí o negócio começa a ficar perigoso, tá? Então, aqui a gente tem um outro caso, tá? Tensões menores, tá? 200 volts a 1000 volts. E um outro trecho aqui de datasheet, tensão de partida 550, tensão nominal 1160, tá? Então a gente começa a falar mesmo de tensões mais altas. Mas nesse caso aqui, a gente está falando dessa topologia aqui, ó, onde eu ligo módulos em série para ter uma tensão de entrada mais elevada no inversor, e aí esse inversor começa a operar. Lembra que tem um inversor que só começa a gerar a partir de 500 volts, 550? Então, esse aqui é um exemplo de uma string que eu vou ligando vários módulos em série até ter aqui mais ou menos 600 volts. O inversor já começa a operar. Para eu ter 600 volts, tá? Aqui está um exemplo de 4 módulos, mas 4 módulos vai dar uns 180 volts, mais ou menos nessa faixa, tá? Vamos considerar uns 40, 45 volts. Então, a gente vai ter mais ou menos nessa faixa de tensão, né? 160 a 190 volts, por aí, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo ele pode ser consultado na internet, tá? Se vocês apontarem o celular para esse QR Code, vocês vão ter acesso a esse vídeo no YouTube. Mas eu vou apresentar ele aqui para vocês, tá? Não saiam da apresentação. Eu vou rodar esse vídeo agora para vocês verem. Eu não sei se vocês vão escutar o áudio do vídeo. Se tiver o áudio, tá? Vocês me falam aqui no chat. Ó, são 4 módulos, tá? 4 módulos já são capazes de gerar esse arco elétrico. Tá? A tensão de 4 módulos deve estar ali na casa dos 160 volts, tá? Então, esses são 4 módulos, tá? Observe que nem inversor não tem aqui, tá? Nessa apresentação, nesse vídeo, são os módulos aqui, ó. Ele não está nem ligado em inversor. Aqui a gente está vendo, ó, como se fosse módulos em cima do telhado. Se eu nem tiver inversor, ele já tem essa tensão aqui, tá? Então, se cada módulo tiver 40 volts, 40 mais 40, 80, 80 lá dos outros dois, 80 mais 80 teria uns 160 volts, tá? Se for de 45, teria uns 180 volts aqui, tá? De tensão, já é suficiente para gerar um arco elétrico e provocar um incêndio, que é o que a gente está falando, né? Falamos da possibilidade de choque elétrico, falamos da possibilidade de incêndio. Mas toda tecnologia é assim, a gente vai ver mais na frente que existem tecnologias mais seguras, tá? Não adianta só eu falar, pode causar incêndio. Vamos ver casos onde realmente ocorreu incêndio. Ó,
Certo? Esses casos aqui, ocorreu um arco elétrico, tá? O primeiro na fiação, antes de chegar, logo na entrada, né, da caixa de proteção, e o segundo dentro do inversor. Então, são esses níveis de tensões mais altos que são capazes de provocar um arco elétrico e aí pode causar um incêndio. Existem soluções de segurança para isso? Existem, tá? Então, não fiquem assustados, tá? A gente vai falar sobre segurança. Mas antes de chegar nas soluções, tá? Só para lembrar vocês que esses casos, esse tipo de problema está acontecendo no Brasil, mas aconteceu no mundo inteiro, tá? Aqui é no caso da Itália, tá? Um estudo realizado referente ao mercado italiano. Então, foi possível observar que os casos de incêndio, eles iam aumentando à medida que a quantidade de instalações ia aumentando, né? Até que em 2012 chegou num pico aqui de quase 800 casos de incêndio envolvendo sistemas fotovoltaicos, tá? Isso aqui na Itália. Depois começaram a existir regulações, né, requisitos, diretrizes para corpo de bombeiros e diretrizes para instalações elétricas. Isso a partir de 2012. Tanto é que se observa que depois os casos começam a diminuir. E a gente está vendo esse movimento agora também no Brasil. Tá? A gente está vendo o movimento, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, publicando diretrizes, né? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já tem uma diretriz para a implementação de AFCI, né? O Circuito de Detecção e Interrupção de Arco Elétrico, e é obrigatório também o Rapid Shutdown, que são soluções que a gente vai ver aqui que podem mitigar, né, esses problemas de incêndio, choque elétrico. Tá? Esse primeiro foi na Itália. Tem também um caso aqui, né, também um estudo publicado em um congresso, falando agora do mercado alemão. Então, esse estudo aqui, ele pegou um período de 17 anos, né? Ele coletou dados de 1995 a 2012, de um total de 400 casos, 180 deles, né, ou seja, 45% dos casos, o incêndio foi provocado pelo sistema fotovoltaico. Então, foram pegos 400 casos, desses 400 casos, 180 incêndios foram provocados pelo sistema fotovoltaico, e eles fizeram um detalhamento das causas. Então, se a gente for olhar o principal causador, tá, nesse estudo, foi um inversor, quase 30 casos, quem provocou o incêndio foi o inversor. Depois a gente vem na caixa de junção do módulo, depois aí a gente vem os conectores, os cabos, tá? Caixa de junção CC, tá? Por aí vai. Então, observem o principal causador aqui como sendo o inversor, tá? Nesse estudo, seguido pela caixa de junção do módulo. E se a gente entrar mais no detalhe do texto desse mesmo artigo, tá? É o mesmo artigo, a gente vai olhar que o arco elétrico, ele é o principal causador, tá, dos incêndios. Olha só, foi separado aqui em quatro quadradinhos, porque esse estudo ele separou em 4 principais causas: erro de projeto mecânico, erro de projeto e de instalação elétrica, a má qualificação da mão de obra e influências externas. Tá? Então, no erro de projeto mecânico, foi apontado aqui, de 5 pontos, 4 a causa raiz vem do arco elétrico. Aqui, erro de projeto ou de instalação elétrica, você vê arco elétrico, arco elétrico, arco elétrico. Tá? Mão de obra desqualificada, também vem várias vezes o arco sendo citado. Tá? E, inclusive, influências externas. Então, a gente não pode se enganar também com um discurso de, não, só acontece problema se a instalação for mal feita. Nem sempre, tá? Imagina uma instalação elétrica feita perfeita, seguindo todos os requisitos das normas, mas vem lá um roedor e danifica a fiação, maritaca, para quem é aí que da região de São Paulo deve ter
já ouviu falar dos problemas de maritaca, né? Que é tipo um periquito, um papagaio que também ele danifica as instalações, tá? Então, influências externas também podem acontecer, tá? E aí, quais são os requisitos de segurança que vêm sendo adotados ao redor do mundo e o que estamos encaminhando aqui no Brasil? GFDI é um requisito de segurança. João, o que é o GFDI? É Circuito de Detecção e Interrupção de Falta Terra. A FCI, Circuito de Detecção e Interrupção de Arco Elétrico. Redução da energia do arco é um requisito. Então, você começa a diminuir a tensão no arranjo fotovoltaico, com isso você reduz a energia do arco. Proteção contra choque elétrico, então rapid shutdown. Então, são esses requisitos de segurança que vêm sendo adotados ao redor do mundo, estão começando a serem trabalhados aqui no Brasil para que os sistemas fotovoltaicos eles se tornem mais seguros. Tá? Isso aqui tinha um vídeo também, tá? Mas é um caso no Brasil, que um inversor fotovoltaico iniciou um incêndio, e a pessoa leiga, né, tentando apagar o incêndio jogando água. Então, essa combinação de água e eletricidade não é muito legal, tá? E aí, lembrando, né, que a gente, falando isso, todo mundo aqui tem um conhecimento mínimo aqui de elétrica, né? Mas a pessoa que fica na casa, ela é leiga, ela não é obrigada a ser um especialista em sistemas fotovoltaicos. Ela não sabe dessa questão da tensão, da energia existir enquanto o sol estiver brilhando, tá? A pessoa vai achar que se desligar o disjuntor geral já está tudo certo. Em alguns casos sim, tá? Mas não em todos. Existem soluções que vão facilitar a vida das pessoas leigas que entram em contato ou ficam nas proximidades dos sistemas fotovoltaicos. Então, tem as soluções de microinversores. O que é que ela tem de diferencial, tá? Os microinversores, eles têm o diferencial de você trabalhar com 1 ou 2 módulos em série, e essa conversão da corrente contínua dos módulos para a corrente alternada, que é o que a gente tem na tomada, já acontece no telhado. Então, eu não tenho que fazer aquela série de módulos e criar 600, 800, 1000 volts em cima do telhado e podendo provocar um arco elétrico. Eu não tenho isso. Eu tenho um módulo ou 2 módulos. Um módulo ou 2 módulos vai me dar 40 volts, 45 volts, 80, 90 volts, tá? Eu não passo daquele limite lá dos 120 volts. Por falar em 120 volts, se vocês olharem na NR10, tem um conceito lá de tensão de segurança. A NR10, o escopo dela é de 120 volts para cima, olha que coincidência. É de 120 volts para cima e tudo que está de 120 volts para baixo é extra baixa tensão ou tensão de segurança, tá? É como é denominado na própria NR10, tá? Esses níveis de tensão a gente vê também na NBR 5410. Vocês vão ver que abaixo de 120 volts em corrente contínua também é extra baixa tensão, já não é mais baixa tensão. Baixa tensão é de 120 até 1.500 volts em corrente contínua e de 60 até 1.000 volts em corrente alternada. Isso é baixa tensão. Abaixo disso é extra baixa tensão. Então, pelo fato de trabalhar com extra baixa tensão, ou tensão de segurança, como também é chamado, então eles são mais seguros. A probabilidade de ocorrer um arco elétrico é muito menor, tá? O que pode acontecer é um arco elétrico na corrente alternada, e isso já é um risco que existe em toda e qualquer instalação dentro da minha casa, eu tendo ou não fotovoltaico, tá? Mas aí já estou trabalhando com tensão em corrente alternada, que aí o arco elétrico é muito mais fácil de extinguir do que em corrente contínua. Tá? Otimizadores de potência, eles também utilizam o mesmo conceito. Eles trabalham com um módulo ou 2 módulos ligados no otimizador e eles fazem uma outra conversão. Eles fazem uma conversão de corrente contínua para corrente contínua, eles fazem uma regulação de tensão e eles têm a possibilidade de se desligarem, né? A tensão que iria para o inversor, uma tensão de 800, 1000 volts, ela pode ser reduzida quando eu desligo o inversor.
Eu desligo o inversor, o otimizador ele deixa de receber um sinal que é mandado pelo próprio inversor e ele vai reduzir a tensão do arranjo. Para qual tensão? Na saída do otimizador, essa tensão vai para 1 volt ou 0 volt, dependendo do modelo do otimizador e do fabricante. E os módulos continuam a mesma coisa. Um módulo continua com 40, 45 volts. Se eu colocar 2 em série e ligar no otimizador, eu vou ter 80, 90 volts. Continuo trabalhando com extra baixa tensão, ou no caso, tensão de segurança. Ah, João, mas se eu estiver usando um inversor naquela topologia que a gente chama de inversor de string, né, que eu tenho que ligar os módulos em série, tem os dispositivos de desligamento rápido que você pode ligar eles logo abaixo dos módulos usando aquela topologia, tá? Então, a gente não está nem falando de uma restrição de tecnologia. Para todas as tecnologias tem uma solução, basta você escolher, tá? Então, basicamente, são essas 3 soluções que existem no mercado. Então, aqui um caso, um exemplo, né, na prática, como é que é o uso do microinversor? Você coloca o microinversor aqui na mesma estrutura de fixação do módulo fotovoltaico, apoia o módulo, na mesma estrutura que você apoia o módulo, você apoia o microinversor. Ele foi feito para trabalhar ali mesmo, tá? Exatamente aqui, debaixo do módulo, tá? É para isso que ele foi projetado. E você liga os módulos diretamente nas entradas dos microinversores. E aí, dependendo dos modelos, você pode ligar um módulo, 2, 4, tá? Aqui os otimizadores. Tem um otimizador de um fabricante, tem um otimizador de outro fabricante, tá? Eles vão variar um pouco no visual, mas basicamente, ó, na instalação, mesma coisa. Você instala também na estrutura de fixação dos módulos. Esse cabo pequeno aqui, ó, o menorzinho, vai receber os módulos. E esse cabo grande você vai ligar de um otimizador para o outro, tá? Em série, e levar para um inversor que fica lá embaixo, dentro da casa. Tá? E os otimizadores vão ficar aqui. Um diagrama só para vocês visualizarem, tá? Módulo e otimizador, eles são ligados aqui. Aqui, no caso, 2 módulos ligam no otimizador. Dá também para ser um módulo ligar em um otimizador. Isso aqui fica no telhado. O inversor parece um inversor comum, normal, que fica dentro da casa, tá? Você coloca os otimizadores. Quando o inversor está desligado, ele não gera energia. E os otimizadores aqui, ó, cada otimizador desse vai ter na saída só 1 volt. E aqui eu vou ter o quê? A tensão de um módulo ou 2 módulos. Então, eu não vou passar daquela tensão de segurança. E o Rapid Shutdown, aquele dispositivo que a gente mostrou, né, a terceira opção, é praticamente a mesma coisa. Eu não tenho uma foto dele sendo usado na prática, mas é a mesma coisa que você faz com o otimizador, o microinversor. Você liga ele no telhado, embaixo do módulo, depois leva para um inversor instalado lá dentro da casa, tá? Não muda nada. Tem modelo aqui para 2 módulos, tá? Tem modelo para um módulo só. Tá? E aí, lembrando também que daqui a pouco a gente vai começar também a navegar nos sistemas com armazenamento, baterias, né? Que na Europa já é algo bem comum. Aqui no Brasil a gente já está começando a entrar nesse movimento das baterias. Por quê? Porque a gente tem muitos sistemas onde você não tem a rede elétrica, então tem que armazenar energia numa bateria para usar à noite. Você tem também os sistemas onde eu não posso injetar na rede, aí você pode usar uma bateria. Tem sistemas onde eu tenho uma limitação de injeção de energia na rede, aí eu posso usar uma bateria, tá? É um mercado que está começando a ser explorado. Mas quando a gente fala de bateria, a gente também fala de corrente contínua sendo armazenado. E para quem já viu uma bateria de celular pegando fogo, né, de íons de lítio, já devem imaginar o estrago que pode causar. Então, com baterias, a gente tem que tomar os cuidados também, tá? E aí, para isso, escolher tecnologias seguras. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Muito bacana, João. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí, professor Luciano, professor João, por trazer informações valiosas para a gente. Professor Luciano, o professor quer comentar alguma coisa sobre a nossa apresentação? O que o professor achou? Não, acho excelente a apresentação, né? Virou bastante dúvida da gente.
A gente que trabalha no dia a dia nas cidades também, são várias tecnologias acontecendo, né? E essas questões de bateria são as questões que, para nós, as cidades inteligentes, é extremamente importante. Armazenar energia, eu penduro o dispositivo, né? Então, ele tem a bateria, para mim, está maravilhoso para pendurar o dispositivo na cidade, né? Então, assim, já abre já uma ideia, né, com essas baterias, de estar utilizando ela para outras coisas, né? Até para emergência, né? Problemas de alagamento, sabe? Tem outras coisas que podem acontecer que a gente pode estar utilizando essa energia para fazer isso também, entendeu? Já que essa energia não volta para o sistema, eu uso ela para outra coisa, né? Então, Legal. e é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente com os dados inteligentes, com energias renováveis, é justamente esses armazenamentos, essas baterias estacionárias, né? Bem legal, gostei muito. João, muito obrigado aí pela aula aí, aprendi bastante também com você. William, muito boa aula também aí e tal, e eu fico muito feliz de estar participando dessa mesa com vocês. Eu que agradeço aí o professor pela reciprocidade, né, porque aceita aí o convite. Acredito que o João deve ter a mesma ideia que eu. O João, quer falar alguma coisa? Vou só esperar agora a gente começar a tirar as dúvidas que ficaram no chat. Vamos ver aqui, né, as dúvidas se tem. Vou mandar já um abraço aqui pro, deixa eu ver aqui, Carlito, tá? Carlito Fernandes da Silva. Ele é da C3 Solar, ele é de Goiânia. ES Grid também, boa noite. Nelson Meng, Model, boa noite, ele é de Vila Velha. Um abraço para você também. Bastante pessoas aí comentando, hein? Esther, boa noite, Esther. O Carlos também está falando aqui boa noite para a gente. Eduarda, de Curitiba, um abraço para você, Eduarda. Angelita Costa. O Dario Oliveira, boa noite, pessoal. Boa noite para você também. Ricardo Vinas, boa noite. Andréa Pereira também. Aí tem o Carlos aqui, ó, ele fala associação, boa noite, associação, Hélio, sempre um prazer ter vocês como apoiador. O Dario Oliveira, algum instalador presente, perguntando. Aí tem o Carlos respondendo que sim. O Carlos também fala que precisa tirar uma dúvida com você no particular, João. Ele fala que quer conversar com você depois. Como podemos te ajudar, tal. Roberto, boa noite. William, você acredita que o sistema de avaliação do Inmetro funciona no Brasil? Eu vou compartilhar aqui um link que vocês podem fazer denúncia, tá, colega? Vocês podem fazer até denúncia anônima, se vocês quiserem. Eu vou compartilhar aqui. Eu vejo isso aqui com bons olhos, porque a gente não pode aceitar, né, módulos entrando aí no Brasil e de forma errada, então a gente tem que batalhar. Então aqui, ó, tá aí, sinta-se à vontade, tá aqui o link, tá? O link aí, quem quiser fazer denúncia anônima pode fazer, sinta-se à vontade, você não vai expor você. Se você, claro, você tem que ter ensaios dos módulos, se realmente não está entregando aquilo, né? Enfim, se você vale a pena você entrar em contato com o fabricante direto para perguntar, para questionar, mas se a situação persistir e se você vê, daí compete ao Inmetro ver o que está acontecendo, é o trabalho deles. Então, tá aí o link, eu compartilhei o link, tá? Se você sentir à vontade, sinta-se à vontade para denunciar se você vê que o módulo está, se você está se sentindo lesado, né? Vamos dizer assim. Se você está se sentindo lesado, você tem que recorrer ao Inmetro, não tem outro órgão para você recorrer, tá? João, quer comentar sobre isso? Vocês que são distribuidor, vejo com bons olhos você comentar, porque você é distribuidor, você trabalha com vários tipos de marca de módulos, né? O que você acha disso? É que esse é um assunto da vez, né? Já teve uma live no pessoal lá da E4 Renováveis, teve uma live lá no canal Solar sobre isso, né? Parece que é o assunto do momento, né, na energia solar, são módulos com potência que não entregam o que deveriam entregar, né? E o pessoal fala de módulos falsificados, né? Que diz que é de uma potência, mas na verdade entrega outra. Teve um comentário que eu fiz em uma dessas lives que eu falava, primeiro, o Inmetro ele não requer todos os testes de segurança e qualidade que uma IEC solicita.
né? Então, são 4 testes dentre 53 testes que são solicitados pelas normas internacionais. Aí outra questão que foi colocada é que são 2 amostras que o fabricante entrega e os testes são feitos nas amostras que o fabricante entrega, sai um resultado de laboratório, você sobe lá no site do Inmetro e obtém um número de registro no Inmetro se deu tudo certo. E aí, particularmente, eu sinto muito a falta de uma fiscalização mais ativa em campo. Peraí, Metro, vamos lá, vamos pegar uns módulos ali no porto, no aeroporto, num distribuidor, vamos fazer um teste? Vamos pegar esse pessoal que está colocando módulo falsificado no mercado? E, assim, não é pouca coisa. Eu conheço mais de 10 marcas, né, que estão fazendo isso, e isso que a gente conhece de nome, imagina os que a gente nem sabe ainda, né? Então, se eu acredito no sistema de avaliação, eu acho que ele pode ser melhorado, tá? O Inmetro, ele já sabe dessa deficiência e a gente espera que eles melhorem, né? Legal. O professor Luciano, quer comentar sobre isso? É o professor que está lá na Unicamp, né? Deve estar todo dia, né, nesse sentido aí de ensaios também. O que o professor vê, né, sobre isso? O professor pode falar sobre isso. O caminho é isso daí. O Inmetro, que o Inmetro, ele regulamenta um monte de coisa no Brasil, né? Um monte. Vai lá do crédito de carbono, a parte elétrica. Não adianta. A melhor forma mesmo é a ponta tá fazendo seus testes, ou então levando para empresas especializadas, né? Buscando isso, né? Ou também a própria universidade, né? No caso, pode entrar em contato com a gente também, né? Tem um laboratório só de fotovoltaico lá na universidade, temos laboratórios que podem realizar testes também, né? Então tem todo um procedimento. E o laboratório da universidade está empresa também, né? Para ajudar vocês nesse processo, caso não precisem, tá bom? Legal, aí, ó, tá vendo, colegas? O pessoal, professor, quando quiser seguir você, né, o professor, se quiser falar o seu LinkedIn, como que tá lá, pessoal, seguir? Eu vejo com bons olhos. O LinkedIn está fácil, Luciano Cassiato, tudo junto, né? Luciano Então, Cassiato. esse é o meu LinkedIn, né? E dentro Legal. tem o laboratório, se olhar no LinkedIn vai ter o laboratório, que é o LARCOM, com M, né? Laboratório de Redes e Comunicações, né? É mais fácil passar teu e-mail, larcom@unicamp.br. Não tem como. Legal, bacana. larcom@unicamp.br, tá bom? Bacana. Então é isso, colegas. O intuito dessa live desse webinar, foi levar conhecimento. Eu acredito que esse webinar está rico em informações e vai ser bem utilizado daqui para frente, né? A gente vai usar esse webinar para disparar para os colegas. Então faça isso, colegas. Para quem está nos escutando, compartilhe o máximo que vocês puderem com seus colegas, porque, como vocês mesmos podem ver, a gente passou informações ricas e inéditas para vocês hoje. Tá? Agradeço mais uma vez a presença do professor Luciano, que disponibilizou o tempo dele para estar aqui conosco, né, compartilhando o conhecimento dele conosco, e agradeço também o professor João por estar aqui conosco, né, também disponibilizou o seu tempo para estar aqui disseminando conhecimento em prol de vocês mesmos. Tá? Então é isso. Acredito que chegamos no fim, né, de mais um webinar de sucesso, e gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Quer deixar sua palavra final, professor? Sua palavra final, João? Começando pelo professor. Tchau, GT. Tudo de bom aí? Ficamos à disposição como Universidade de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Se precisar, estamos à disposição. Grande abraço a todos. Até a próxima. Bacana. Eu só tenho a agradecer, né, o convite, a presença ilustre do professor Luciano, né, brilhantando aqui, trazendo conhecimento para a gente. E o William, a participação do pessoal, tá? E qualquer coisa, a Ecore está disponível para auxiliar vocês na escolha dos equipamentos mais confiáveis, mais seguros, né? Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima.